Olá, chegou o grande dia. Começa agora a cobertura da TV Câmara Campinas para o segundo turno das eleições 2018 e novamente com cobertura inclusiva. Maurício Gucci está ao meu lado, intérprete de Libras, e vai repassar todas as informações. Hoje, cerca de 147 milhões de brasileiros são esperados para votar no novo presidente do Brasil, entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. E em 13 estados, mais o Distrito Federal, os eleitores vão escolher o governador. A ordem de votação desta eleição é: primeiro o eleitor vota para governador. Aqui no estado de São Paulo, os mais bem votados foram João Dória, do PSDB, e Márcio França, do PSB. Em seguida, acontece a votação para presidente da República. Nesta cobertura especial da TV Câmara Campinas, nós vamos o tempo todo conversar com a repórter Mirna Abreu, que está ao vivo do Palácio da Justiça aqui em Campinas e vai trazer todas as informações sobre a chegada das urnas, possíveis problemas e também vai passar o clima no Palácio da Justiça, já que essa eleição foi a mais polarizada da história da democracia. Algumas informações antes de conversar com a Mirna. Embora o voto no Brasil seja obrigatório, 1 em cada 5 eleitores não foi votar no primeiro turno, uma abstenção de 29.900.000 brasileiros. A multa para quem não votou é de até R$ 3,51 por turno. Agora sim, vamos conversar com a repórter Mirna Abreu, que está ao vivo no Palácio da Justiça. Mirna, restando poucos minutos aí para o fechamento das urnas, imagino que a expectativa já esteja aí dos organizadores para buscar estes pendrives e esses votos, né? Muito boa tarde. Gabriel, nós estamos aqui aguardando a chegada das urnas logo após as 5 horas, mas enquanto isso verificamos a movimentação das pessoas, dos voluntários que trabalham para o Tribunal Regional Eleitoral. Eles saíram agora há pouco, muitos deles saíram agora há pouco com a missão de buscar as urnas nos locais de votação. As pessoas que são voluntárias, alguns inclusive, você pode ver aqui ao fundo, aguardam o momento da recepção, porque quando for logo após as 5, são essas pessoas, juntamente com os funcionários do Tribunal Regional Eleitoral, é que fazem a recepção dessas urnas. Quando nós chegamos aqui, tinha uma movimentação intensa de carros, e esses carros saíram justamente para que essas pessoas designadas a fazer a busca da urna vão até cada escola, cada seção, para fazer então esse recolhimento logo após as 5 horas da tarde. Lembrando que Campinas é o segundo maior colégio eleitoral de São Paulo, com 849.127 eleitores. Dos cartórios eleitorais, nós temos aí o maior deles, que é o cartório a zona 378, que tem aí a maior zona eleitoral, que é da região do Ouro Verde, e também a região de Viracopos. O maior colégio eleitoral de Campinas é um que fica aqui no bairro Taquaral, com mais de 9.000 eleitores. Mas a expectativa aqui é que primeiro cheguem as urnas e o material do cartório da zona 33, porque são as escolas, os locais de votação mais próximos aqui ao Palácio da Justiça, assim como aconteceu no primeiro turno. Lembrando que, apesar de nós termos aqui a chamada Zona Mãe, que é a zona 33, neste ano, em função das eleições para governador e para presidente, também é diferente das eleições municipais. O material chega até o cartório eleitoral e esse material é enviado via internet automaticamente para o TRE, e lá sim que é computado o resultado da votação dos campineiros. Lembrando também que neste dia do segundo turno, quem não pôde votar pode até às 5 horas procurar um local de votação para justificar, ou ainda entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral para fazer a sua justificativa online, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, Mirna, pelas informações sobre o clima aí no Palácio da Justiça. Já já a gente vai voltar, porque a partir de 5h15, 5h20, as urnas já começam a chegar e a gente vai mostrar, que nem fizemos no primeiro turno, a chegada dos pendrives com os votos.
Vamos mostrar agora um perfil dos candidatos à presidência, começando com o primeiro colocado no primeiro turno, que foi o Jair Messias Bolsonaro, candidato do PSL. Ele que nasceu no dia 21 de março de 1955, em Glicério, aqui no interior de São Paulo. Portanto, ele tem 63 anos. Capitão da Reserva do Exército do Brasil, foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 1988, eleito deputado federal também pelo Rio de Janeiro em 1990, foi reeleito em 6 oportunidades e aí em 2016, pré-candidato à presidência pelo PSC, mudou de partido ainda neste ano, em 2018, se filiou ao PSL. No primeiro turno das eleições para presidente, teve 49.276.990 votos. Este é um perfil do que foi o primeiro colocado no primeiro turno dessas eleições. E agora vamos mostrar o perfil do segundo colocado do primeiro turno, Fernando Haddad, do PT. Nasceu 25 de janeiro de 63, em São Paulo, capital, 55 anos. É acadêmico, professor da USP, formado em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia. Foi ministro da Educação de 2005 a 2012, prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016, lançou a candidatura à presidência em 2018. No primeiro turno, ficou na segunda colocação, obteve 31.342.005 votos. Este é o perfil dos dois candidatos que disputam a presidência. Este ano, principalmente essa eleição presidencial, ela foi cercada por ânimos aflorados por todos os lados. Muitas brigas pelas redes sociais, os famosos fake news de ambos os lados, brigas no grupo da família. Por isso, o repórter Rubens Morelli preparou uma reportagem especial sobre este segundo turno, juntamente com o cientista político, o Renato Delova. Vamos acompanhar. A eleição presidencial já está com a apuração em andamento e nós vamos conversar a respeito dessa campanha entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT. Acho que nunca teve uma eleição tão polarizada como essa entre ditos extremistas da direita e da esquerda. Professor Renato Delova, muito obrigado mais uma vez. Como avaliar essa campanha presidencial? Foi uma campanha bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, né? Normalmente o brasileiro ficava entre PT e PSDB, o que se divide sempre em direita e esquerda, e o que nós vimos agora é um partido muito pequeno, que é o PSL, com uma figura bastante diferente, como o candidato à presidência da República, e, do outro lado, um representante, né, o Haddad, um representante de alguém que o povo teve determinados carinhos, que criou uma relação bastante distinta do que nós estávamos acostumados a ver aqui no país, que é quase que uma representação do ex-presidente Lula. Agora, essa campanha foi marcada por coisas diferentes em razão dos motivos que levaram os eleitores a votarem para um ou para outro, né? Nós não encontramos, por exemplo, uma votação pelos projetos que foram apresentados pelo Haddad ou os projetos foram apresentados pelo Bolsonaro. Pelo contrário, nós tivemos aqui votações para o Bolsonaro, porque as pessoas estão cansadas de tudo e que se explode, vamos votar para o Bolsonaro, que ele pode representar tal coisa, uma mudança, né, como se fosse um salvador da pátria. E, por outro lado, nós tivemos pessoas que votaram no Haddad porque tem o Haddad, né, como representante do Lula, alguém que pudesse representar as minorias, pudesse representar ou criar situações ligadas à questão social, com muito mais ênfase, com mais força, e também pudesse manter a ideia da democracia e da Constituição Federal. Então, muitos outros votaram para o presidenciável Bolsonaro em razão do ódio que sentem pelo PT. Então, a votação, em parte, para o Bolsonaro não era exatamente porque o Bolsonaro tinha um projeto, um plano de governo, ou que a figura do Bolsonaro pudesse, de certa maneira, ser uma figura simpática. Pelo contrário, né, uma boa parte acabou votando para ele como estratégia no primeiro turno, para que ele pudesse chegar no segundo turno. Tudo para que o PT, ou a esquerda, de uma forma geral, não pudesse chegar novamente ao poder. E aí, aqueles que votam para o Haddad agora, ficaram na dúvida, né, no segundo turno, que estão votando para o presidenciável Haddad,
também tem alguns medos de alguns mitos que foram criados sobre talvez o retorno da ditadura militar, direitos de minorias, de negros, de homoafetivos, que pudessem ser também perdidos, a relação que poderia ser cortada do Brasil do ponto de vista internacional, também preferem votar para o Haddad e não exatamente para o Bolsonaro, que também muitas críticas foram de elevar, né, de elogiar pessoas que eventualmente foram torturadoras da ditadura militar. Então nós vemos aqui uma campanha bem diferente, porque as votações não foram para um fulano ou para o outro. O que nós tivemos aqui foi justamente uma manifestação, né, de ódio de um lado e de medo do outro. E essa manifestação das pessoas foi muito visível, porque muitas pessoas debateram ativamente nas redes sociais. Aliás, essa foi uma campanha das redes sociais. As pessoas que muitas vezes nem declaravam apoio a partido algum, dessa vez se manifestaram ativamente nas redes sociais, justamente contra um, contra outro, ou a favor de um, a favor do outro. Também foi uma eleição bem diferente com o histórico do Brasil, não é, professor? Com certeza. Nós temos um problema aí, que além das manifestações, tem aquelas manifestações que são espontâneas, tanto um contra o outro, tem as manifestações espontâneas, que são manifestações violentas. Na verdade, essas manifestações violentas não se referem exatamente às duas figuras, agora as presidenciáveis, aqui no segundo turno. São manifestações violentas atinentes à própria pessoa, né, ao próprio cidadão. Então, o cidadão é violento, ele se manifesta de maneira violenta na internet, dizendo que apoia determinado candidato, mas, na verdade, não se refere ao candidato. O ódio ali não se refere ao candidato, se refere ao próprio eleitor, o que tem que tomar muito cuidado, porque esse tipo de manifestação é uma manifestação que não contribui para o desenvolvimento da democracia e para a sustentação aqui da nossa Constituição. Por outro lado, nós tivemos, por exemplo, a ideia do fake news, essas criações negativas, né, contra um e contra outro, e o TSE tem nesse momento, tem e terá nos próximos dias uma grande oportunidade de resolver essa questão, de tratar dessa questão, para que a gente possa, então, conscientizar o eleitor de que ele possa se manifestar, né, que é importante, se manifestar, apresentar o plano de governo do seu candidato, dizer o porquê o seu candidato pode ser bom, né, para o país, sem exatamente cometer nenhum tipo de crime, sem cometer nenhum tipo de violência e facilitar o diálogo, coisa que nós não vimos. Muitos memes aconteceram, foram espalhados por aí, sobre perder amizade com família, com colegas, e isso realmente aconteceu e vai continuar acontecendo se nós não tratarmos de pensarmos o plano de governo e nos manifestarmos dentro de um limite, né? Então, é uma eleição diferente, né? Foi marcada aqui por uma questão bem distinta do que nós estávamos acostumados. Inclusive, pessoas que não se manifestaram, passaram a se manifestar, e outras que se manifestavam sempre em outras eleições, deixaram de se manifestar, até para que não pudessem expor o seu voto, para que não criasse nenhum tipo de embates. Agora, essa divisão entre a população também será sentida na Câmara dos Deputados, no Senado, porque quem quer que seja eleito, Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, vai encontrar uma bancada forte, tanto do PSL como do PT. São essas resistências, tanto da população como dos próprios deputados e senadores, também vai influenciar o jeito de governar o Brasil a partir do ano que vem? Ah, sim. O Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados ou o Congresso, o Senado, nós temos aqui mais de 20 partidos, né? Quer dizer, está totalmente fragmentado. Eu não sei exatamente, até discordo que essa fragmentação, esse número exacerbado de partidos, seja uma representação da democracia. Não entendo dessa maneira. Pelo contrário, não vejo tantos ideais diferentes que possam ser representados por tantos partidos assim. E como você coloca, como eu não vejo uma representação democrática com vários partidos fragmentando o Senado e a Câmara, da mesma maneira existe uma consequência negativa para o Executivo, para aquele que vai governar. Então, todos os projetos que forem discutidos, seja em quaisquer setores, serão projetos difíceis de serem aprovados por qualquer que seja o presidente da República eleito, né? Então, tanto a Câmara quanto o Senado, nós temos aqui a maioria da bancada do PSL, ali seguido do PT, e depois uma fragmentação muito grande de partidos. Então vai ter que costurar muito bem, não é?
a questão política com esses partidos, ver exatamente se esses partidos têm interesses ligados para o fortalecimento da República e a aprovação desses projetos, ou se esses partidos se utilizará dessa fragmentação de poder e de representação para tentar trabalhar em interesses próprios. Então, independentemente de qual seja o presidente, vai encontrar bastante problema, e aí é o papel do eleitor de fazer essa fiscalização, não só do Executivo, mas especialmente do que vai acontecer no Congresso Nacional. Tá certo. Muito obrigado, professor Renato Delova, mostrando essa análise da campanha presidencial das eleições. Daqui a pouco o resultado final de quem será o presidente que vai comandar o Brasil a partir de 2019. Eu sou Rubens Morelli, na cobertura das eleições para a TV Câmara Campinas. Muito obrigado, Rubens, pelas informações. Já já você volta aí com um panorama do estado de São Paulo. Lembrando que a votação vai acabar daqui a poucos minutos, às 5 horas da tarde, no horário local. Então, quem tem horário de Brasília acaba agora às 5 horas. Os horários que não tem terão aí mais 1 hora, mas também vai se encerrar às 5 horas da tarde. Aqui no estado de São Paulo não ficou muito atrás não daquilo que o professor falou, hein? 3 candidatos desde o início despontaram como favoritos: João Dória, Márcio França e Paulo Scaff. Então os ataques aconteceram desde o primeiro turno. Na votação de 7 de outubro, nos décimos, foi voto a voto, o Márcio França venceu o Paulo Scaff e está disputando a cadeira de governador contra João Dória. Vamos conferir agora o perfil dos 2 candidatos, a começar pelo primeiro colocado no primeiro turno, que foi o João Dória, do PSDB. A gente está vendo aqui perfil do primeiro candidato, João Agripino da Costa Dória Júnior. Nasceu 16 de dezembro de 1957 em São Paulo, está com 60 anos, é empresário, jornalista e publicitário, foi secretário de Turismo de São Paulo de 1983 a 1986, prefeito de São Paulo, assumiu em janeiro de 2017 e saiu agora em abril de 2018 para concorrer a uma cadeira de governador. Foi presidente também da Embratur de 86 até 88. No primeiro turno teve 6.431.555 votos. Este é o perfil do primeiro colocado no primeiro turno. Vamos acompanhar agora o segundo colocado no primeiro turno, Márcio Luiz França Gomes, do PSB, nasceu 23 de junho de 1963 em Santos, está com 55 anos, graduou-se em Direito, trabalhou como oficial da Justiça por quase uma década, foi eleito vereador em São Vicente, prefeito de São Vicente de 97 a 2004, deputado federal de 2007 a 2011, foi secretário estadual de Esporte, Lazer e Turismo de 2011 a 2014, vice-governador do estado de São Paulo e da Secretaria de Desenvolvimento de 2015 a 2018 e governador do estado de São Paulo agora em 2018, já que Geraldo Alckmin tentou concorrer à presidência, mas não conseguiu chegar ao segundo turno. No primeiro turno, o Márcio França teve 4.358.998 votos. Está aí o perfil dos 2 candidatos para governador. A apuração da votação para o governo de São Paulo vai se iniciar há poucos minutos. Então, o cientista político, o Renato Delova, faz mais uma análise agora sobre esse segundo turno do governo do estado de São Paulo. Aciono novamente o repórter Rubens Morelli. A votação para o governo do estado de São Paulo já acabou, agora as urnas começam a ser apuradas e nós vamos conversar com o cientista político, Renato Delova, para avaliar um pouco a respeito dessa campanha, dessa eleição. Essa campanha entre Márcio França e João Dória foi muito marcada por ataques e pouco por debates, né? Como que se deu essa campanha, professor? Obrigado pela sua presença. Obrigado. Agora temos aqui nesse segundo turno, tivemos no segundo turno o João Dória e o Márcio França, né? Temos algo em comum entre eles, porque ambos estão, de certa forma, ligados ao Geraldo Alckmin, um porque era vice, outro porque faz parte do partido, que é do PSDB. No primeiro turno, nós tínhamos a figura do Scaff, que estava muito próximo ao Dória, especialmente ao empresariado. Mas, como podemos observar, agora, para o segundo turno, nós temos uma vantagem, né, do João Dória, em razão do eleitor paulistano ser muito conservador, né? Nós temos o Dória, que, apesar de ser do PSDB, mantendo essa tradição em São Paulo,
trazendo uma possibilidade ainda de avanço, né, do projeto São Paulo, diferente um pouquinho do Márcio França, que já havia participado do governo, sendo vice do Geraldo Alckmin. Então, ele não teve absolutamente nada durante a sua campanha de diferente, né? Ele não teve uma proposta diferente para São Paulo. Pelo contrário, foi marcado muito ataque pessoal, né, à figura do João Dória. E o João Dória, se defendendo, também partiu para determinados temas para o projeto, que foram temas ligados à segurança, né, contando, inclusive, com o voto ligado ao Bolsonaro, né, o Bolsodória. Então, quer dizer, essa estratégia acabou dando certo. Talvez no final, agora, aí da campanha, né, até a votação, no finalzinho houveram algumas questões relativas a essa ligação do Dória com o Bolsonaro e que ele teria, com essa ligação, teria perdido um pouquinho de força. Acho que entendo que o eleitor paulistano provavelmente vai fazer a manutenção, né, do João Dória e fazer a manutenção do PSDB no governo de São Paulo. Agora, as últimas pesquisas indicavam uma disputa bem parelha, com pouca diferença na margem dos pontos percentuais para um e para outro, coisa que não se via em São Paulo há muito tempo, né? Por que se deve essa disputa tão acirrada para o governo de São Paulo? Como a gente colocou, né, não há uma diferenciação em relação aos partidos. Ambos estão ligados ao mesmo projeto para São Paulo, né? A diferença é que o Márcio França, como ele vinha fazendo muitas críticas pessoais e ficou aquém do esperado para o eleitor, que era fazer uma proposta do que ele mudaria em São Paulo. E ele não fez isso, né? Então, ele não tinha absolutamente... Não tem nada muito diferente que ele pudesse fazer para São Paulo. Agora, o João Dória, que já é do PSDB, então você vê São Paulo... Como eu já havia dito, São Paulo, como o eleitor é muito conservador, nós temos duas pessoas, um do PSDB, o outro do PSB, mas ambos estavam ligados ao mesmo projeto. Então, se é para fazer algo diferente, né, poderíamos, então, entender que o João Dória estaria na frente nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente defende que o João Dória, né, defende no sentido de avalia que o João Dória poderia sair na frente, ao mesmo tempo, por ser conservador, o mesmo paulistano que votaria o PSDB e o João Dória também fica um pé atrás em razão da atuação do João Dória como prefeito de São Paulo, na sua forma de governar. Então, isso acabou, de certa maneira, tirando o paulistano da sua zona de conforto, porque é uma maneira diferente de se fazer. E o Márcio França perdeu a oportunidade, não sabemos ainda qual é o resultado, não é? Estamos na apuração, mas não sabemos o resultado efetivo. Mas ele perdeu a oportunidade de apresentar o projeto, apontar quais eram as falhas, o que poderia ser feito de melhor. Ele perdeu essa oportunidade e ficou nesse ataque pessoal. E aí acabou, eu vejo como algo prejudicial à campanha do Márcio França. E como que o governador eleito, sendo João Dória ou Márcio França, nesse contexto, vai encontrar São Paulo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem? Bom, nesse setor, qualquer um que ganhar vai encontrar uma grande dificuldade aí na Assembleia, né? Nós temos lá uma fragmentação muito grande, né, da Assembleia. Nós temos a maioria bancada, a maioria do PSL, que é o partido ligado ao Bolsonaro, e nós temos, no segundo ponto, a maioria dos legisladores ali, dos parlamentares ligados ao PT. Então, a maior bancada do PSL, depois do PT, mas tem tanto partido, está tão fragmentado o poder, que, além do PSL e do PT estarem com uma bancada maior, essa fragmentação dificultaria qualquer votação de projeto por parte do governador eleito. Tá certo. Esse é o professor Renato Delova, e nós vamos continuar acompanhando essa apuração e, logo mais, nós trazemos mais informações a esse respeito. Rubens Morelli para as eleições na TV Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado, Rubens, pelas informações. Vamos lá, hein? De acordo com os últimos números do Datafolha e do Ibope, essa disputa também indica ser muito apertada. Ontem foi divulgada a pesquisa nos votos totais e o Márcio França tinha 43% e o João Dória 42%. Nos votos válidos, daria 51-49 para o candidato do PSB. Chega agora a informação boca de urna para o governo de São Paulo.
João Dória teria 52% dos votos e Márcio França, do PSB, 48% dos votos. Portanto, boca de urna aqui no governo do estado de São Paulo, João Dória 52% e Márcio França 48%. Mais uma boca de urna no Rio de Janeiro, hein? O Witzel, candidato do PSL, 55% e Eduardo Paes, 45%, candidato do DEM. Então, a partir agora das 5 horas da tarde, com as urnas já encerradas nos estados, começa a boca de urna. Ainda não é as urnas válidas, ainda não é a apuração, mas é o resultado de boca de urna que a gente vai informando a você, tá certo? A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco eu volto com mais informações da repórter Mirna Abreu, também do repórter Rubens fazendo análise juntamente com o cientista político. Cobertura das eleições 2018 é aqui na TV Câmara Campinas.